agora a gente vai conversar com o Marcos Kaiser, CEO da Scope e especialista em planejamento estratégico para pequenas empresas, né, e grandes empresas. Vamos conversar um pouquinho com o Marcos, então, agora nesse momento, a respeito um pouquinho sobre a visão dele sobre o futuro do planejamento estratégico para as indústrias, aliado a estratégias de comunicação, a estratégias de venda, a estratégia de crescimento das empresas, né? Então, também vamos falar um pouquinho sobre a transformação digital para as indústrias e como o planejamento estratégico pode ajudar nesse momento. Marcos, seja muito bem-vindo. Pode falar um pouquinho aí sobre você, uma apresentação aí para o público conhecer um pouquinho agora sobre o Marcos Kaiser. Olá, um prazer estar aqui falando. Bem, a minha formação, por mais estranha que pareça, é filosofia. Eu falo estranheza porque gera uma certa estranheza na medida que não é muito comum, né, encontrarmos um empresário filósofo. Enfim, estamos aqui. Minha experiência com planejamento estratégico, ela completa 31 anos neste ano. Iniciou com a criação da minha primeira empresa, a TCA, que também completa 31 anos, e desde o início nós procuramos organizá-la e norteá-la através de um planejamento estratégico estruturado, né, que envolva todas as partes, todos os times. Nós começamos a empresa como sendo uma empresa de assistência técnica. Depois disso, se tornou uma revenda de computadores, credenciada pela IBM, Acer. Na sequência, incorporamos cursos de informática. Depois, desenvolvemos um controle de acesso. Até kit de robótica nós chegamos a fazer. E, por fim, telecom. E até hoje nós nos mantemos como um provider, né, de internet. Eu falo sobre toda essa transformação, essa mudança, porque ela tem um significado muito importante. É graças a ela que a gente se manteve no mercado, crescendo, evoluindo e deixando de fazer algumas coisas, né? E o planejamento sempre nos acompanhou nessa caminhada. A necessidade de sair das planilhas e ter um sistema para controlar esse planejamento estratégico nos fez criar o Scope, aliado também a uma percepção que nós tivemos no mercado de que havia uma carência de uma ferramenta que pudesse sistematizar melhor esse processo. E também, como somos um pouco idealistas, pensamos que poderíamos ajudar a fomentar a cultura do planejamento estratégico no Brasil, como tem sido feito pela nossa equipe e pelo nosso sistema. Então, a gente está muito feliz com essa caminhada do Scope e fico aqui também feliz para poder conversar um pouquinho sobre essa caminhada e sobre as potencialidades do Scope para o time da indústria. Legal, Marcos. E aí você acabou comentando então que hoje o principal objetivo, depois de toda a sua jornada, né, os mais de 30 anos à frente dessas empresas e agora junto com o Scope, é fomentar a cultura do planejamento estratégico, né? Pode explicar para a gente, para o público, na sua visão, o que é o planejamento estratégico de fato? Bem, o planejamento estratégico é um processo, né? Um processo sistêmico que permite definirmos os caminhos que vamos seguir para atingir um ou mais objetivos, né? É claro que sempre dentro de um contexto a nível de segmento, geográfico, de país, né, que a gente atua. Isso se faz analisando cenários, ambientes, interno, externo, definindo metas e todas as ações que serão realizadas e permitirão que a gente chegue onde deseja. Uma visão sistêmica, o processo não se restringe a uma parte isolada, mas sim todas as partes integradas, né? Quando me refiro a partes, eu falo de setores de uma indústria, por exemplo, né? Formando dessa forma um todo integrado. As empresas brasileiras ainda não estão acostumadas com planejamento estratégico, pelo menos na sua maioria, né? Predomina ainda muito um perfil operacional de sair fazendo. Só que isso acaba gerando muito retrabalho, perda de tempo e também de oportunidades, né? Por melhores intenções que tenha. No caso da indústria, o tempo que se investe num bom planejamento é facilmente recuperado com o aumento da produtividade, né? Isso é bem claro
nas experiências que a gente tem em indústrias, o quanto se consegue melhorar a produtividade com um bom planejamento e que esse planejamento também seja continuamente acompanhado. Perfeito, Marcos. E olha só, saiu um relatório da CNI recentemente trazendo que o crescimento das indústrias, na verdade, vai haver uma recessão das indústrias, né, neste ano, se comparado ao ano de 2018. Na sua visão, como o planejamento estratégico pode ajudar, então, as indústrias neste momento tão crítico e de talvez de tentar de executar, então, a tomada de crescimento novamente? Bem, não se pode descolar, né, as taxas de crescimento da indústria das taxas de crescimento do PIB brasileiro, né? As últimas previsões informadas pelo nosso governo é de que a taxa de crescimento econômico do Brasil chegue aí na ordem de 0,85 até o final de 2019, ou seja, inferior a 2018. Então, as taxas de crescimento da indústria também não podem ser muito diferentes disso. Perfeito. A China, mesmo com a queda havendo uma queda em relação a outros anos, deve crescer em torno de 6%. Então, o Brasil realmente, né, já de alguns anos para cá, vive uma crise que afeta diretamente o desempenho da indústria. Ao mesmo tempo, as indústrias precisam fazer o tema de casa, sempre, né? Que significa continuar se modernizando numa busca contínua pela melhoria, né, da qualidade e da produtividade que a gente falou anteriormente, que são essenciais para que ela tenha uma competitividade a nível global, né, porque hoje o concorrente está no mundo, né, ele não está mais apenas na minha região, no meu país, ele está no mundo. E tudo isso começa, a gente não desvincula de um bom planejamento estratégico, né, planejando que se analisa os pontos fortes, os pontos fracos, né, o que tem de ameaça, de oportunidade, se define também as prioridades, não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, as metas mensuráveis, para mim poder comparar o resultado de um mês com o outro, de um exercício com o outro, e os planos de ações, né, definir o que fazer, quando fazer, e quem vai fazer, e quanto vai custar, né. A partir disso, se tem, então, um roteiro e também se cria, aos poucos, um ambiente favorável à inovação, né? Tanto necessária também, imprescindível para que a indústria tenha os seus próprios diferenciais competitivos. É preciso também criar um processo de governança com um acompanhamento diário através de reuniões, de sistemas, reuniões de avaliações sistemáticas, né, em todos os níveis da organização, reuniões dos sócios, da diretoria, reuniões das equipes, né, aquelas reuniões semanais, normalmente feitas nas segundas-feiras. Enfim, criar o que a gente chama de um modelo de gestão próprio, né, que contemple pessoas, qualidade, produtividade e inovação. E fazer o estratégico e o operacional andarem juntos, né? Andarem de mãos dadas, como a gente diz. Não pode existir uma lacuna, um espaço entre estratégico e operacional. Eles têm que se misturarem, no bom sentido, né? Fazendo um jabá, né? Agora o Scope ajuda a fazer isso, né? E nós aqui na Scope também, através das nossas consultorias de implementação do sistema. O sistema é uma ferramenta de apoio para todas essas reuniões, esses controles, esses acompanhamentos, se realmente a meta está sendo atingida, se a ação está sendo cumprida no prazo, porque o Scope incomoda, né? Ele manda avisos por e-mail, notificações, inclusive para os gestores, quando tem um projeto vencendo, uma ação atrasada, um indicador também desatualizado. Legal. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, só visitar o site da Scope, scope.com.br, que vai saber ali de fato o que a ferramenta faz aí na ajuda do planejamento estratégico. Marcos, e aí, então, trazendo para esse cenário de que as empresas, que o planejamento estratégico pode ser um aliado ao crescimento das empresas, principalmente nesse cenário de dificuldade que a gente se encontra no Brasil, mas por que, na sua visão, então, porque nem sempre se traduz, de fato, a execução diária do planejamento estratégico
O que falta realmente para que a execução possa fazer parte do planejamento estratégico diariamente? Bem, eu costumo destacar três assim, requisitos básicos para que um planejamento estratégico tenha êxito e se torne algo comum e rotineiro dentro da empresa, né? Primeiro, um líder que puxa. Segundo, uma equipe engajada. Terceiro, metodologias e ferramentas adequadas. É um tripé, né? Uhum. Então, quando eu falo líder que puxa, é aquele que lidera pelo exemplo, né? No caso do planejamento estratégico e da gestão estratégica, lidera o processo desde os primeiros passos, começando pela construção de um planejamento, né? A construção ela não pode ser restrita a um grupo pequeno de diretores ou apenas os sócios, né? É muito recomendado que já nesse início de caminhada as equipes de trabalho participem, né? Cada uma dentro do seu papel, né? Mas apresentando as suas ideias, os seus pareceres, né? E se sentindo proprietárias também do plano. Fazer um planejamento sozinho, como uma decisão top-down, não funciona, né? Não tem um bom resultado. A equipe só estará de fato engajada se tiver a presença ali do líder, né? Marcante, né? São raros os casos que uma equipe engaja por conta própria, é raríssimo isso. Que é aquela coisa, né? Se o chefe não quer, por que eu vou querer, né? Não é mesmo? Então é complicado isso. Alguns chefes têm uma certa resistência, talvez um preconceito, mas isso acho que precisa ser vencido. Todo mundo tem muito a colaborar, né? Independentemente do tamanho da empresa e da instância de cada um. No segundo, na terceira questão ali que eu comentei, então já indo para a parte das metodologias a que eu me refiro, são as metodologias de planejamento, para fazer um planejamento melhor, né? Então, tem o SWOT, que a gente pode considerar uma metodologia para definição dos pontos fracos, fortes, das ameaças e das oportunidades. Então, os primeiros dois itens, um olhar interno e os dois, um olhar externo. Se pode usar também o GUT, que é a gravidade, urgência e tendência, para priorização de problemas. Canvas, para desenhar o modelo do negócio e o mapa da empatia, que corresponde à descrição do perfil do cliente, numa linguagem do pessoal do marketing digital, a persona, né? Então pode-se usar também o Canvas para isso. Um BSC, um OKR, né? Para definição dos objetivos estratégicos, né? O BSC, o Balance Scorecard, né? E também o 5W2H famoso, né, das ações lá, que eu vou definir o que, quando, como, por quê, quanto vai custar cada ação, né? Cada pessoa é fundamental que tenha responsabilidade sobre as suas ações e tenha também um prazo para executá-las, né? Isso é fundamental para que realmente os objetivos sejam alcançados e se chegue ao fim esperado. Legal, bastante coisa. Existe algum elemento que tu consegue destacar que seja prioritário dentro desse tripé aí? Eu não sei te dizer isso, talvez eu não queira te dizer isso. Eu acho que, como falei lá no início, o planejamento estratégico é um processo sistêmico, então ele é um sistema. Cada parte dele não pode ficar isolada ou ser mais importante do que a outra, é como uma teia, né? Legal. Se eu tiro lá um nó, ela se desmancha. A mesma coisa acontece com o planejamento estratégico. É importante ter essa visão do todo, né? Isso torna uma unidade mais concisa, mais consolidada, forte, para fazer o enfrentamento das intempéries do mercado, né? Então eu não me atrevo a destacar essa ou aquelas. Todas têm o seu papel de importância e tem uma sequência. Então, também lá no Scope é fácil a gente ir de item a item, assim, é como se lá ele tem um passo a passo. Então, para quem não está muito acostumado ainda, pode ter uma certa resistência, uma certa desconfiança, achar que é muito difícil, mas eu acho que essa dificuldade ela vai sendo desfeita na medida que a gente coloca a mão na massa, como se diz, e vai pensando, e vai construindo, e vai registrando.
Legal, legal. Então fica um insight aí de que a gente não deve olhar para os pontos do planejamento estratégico, né, das etapas, na análise micro, né? Temos que olhar sempre no macro. Então, em todas as etapas do planejamento estratégico. Perfeito. E fácil também, eu não me atrevo a dizer que realmente não é fácil, mas o fácil todo mundo faz, né? Eu acho Uhum, que é o difícil que diferencia. Então, perfeito. fazer uma massa miojo é muito fácil, todo mundo faz e tem um certo gosto. Já fazer uma massa mais elaborada, já tem um grau de complexidade maior, é mais difícil, mas é outro sabor, né? Eu acho que vale mais a pena. Legal. E continuando então aí na execução do planejamento estratégico, a gente não pode deixar de falar nesse momento da transformação digital. Na sua visão, quais são os impactos da transformação digital na execução do planejamento estratégico e quais são os benefícios que podem trazer para as indústrias? Eu acredito que transformação digital não se resume em estar presente na internet, né? Nem em redes sociais, nem ter um site. Também não se encerra em implantar robôs na produção, big data, realidade aumentada, impressão 3D. É mais do que isso, né? Na verdade, uma mudança cultural. Antes mesmo de implantar a tecnologia, precisa existir esse novo ambiente cultural, né? Que requer uma redefinição também dos processos, mudam os processos completamente, né? Para até dar conta de todas as novas tecnologias e principalmente uma reeducação e reciclagem da força de trabalho, né? Alguns estudos indicam que até 2030, 40% das empresas tradicionais, independentemente do porte, né, deixarão de existir em função da incapacidade de se adaptarem à era digital, né? Olhando para daqui a 10 anos, praticamente, falta muito pouco para isso, e a gente já percebe que as transformações já estão ocorrendo, né? Então precisamos ser cada vez mais rápidos também e assertivos. De novo, um planejamento estratégico ajuda um bocado, né? Além de reduzir todo um retrabalho, um desperdício de tempo, como já falamos, reduz os recursos, né, que a gente desperdiça são menores, né? Então, usar uma tecnologia para que a gente possa também internamente dar conta das outras tecnologias. Então, eu acho isso muito importante, poder, por exemplo, acompanhar um planejamento num celular. A qualquer momento eu estou ali vendo as minhas metas, estou dando uma olhadinha se o meu processo está conseguindo seguir o caminho que era para seguir, se o meu projeto terminou, não terminou, se as previsões de data estão sendo cumpridas. Então, porque está tudo muito rápido. Hoje a exigência do mercado é muito intensa e a gente tem que sempre ter um trabalho de alta performance. Então, acho que a gente precisa planejar e precisa se munir de tecnologias que nos ajudem nesse planejamento. Legal, legal. E aí a gente, falando da execução, da ajuda e da necessidade de ser assertivo, né? A gente precisa de boas pessoas à frente, da construção e líderes engajados para que a execução do planejamento estratégico seja de fato assertiva dentro da empresa e positiva, né? O que você consegue trazer aí de sugestão, de conhecimento sobre os profissionais de planejamento do futuro? Na sua visão, quem são eles, o que comem, mas como que a gente consegue destacar esses profissionais, o que eles precisam ter de habilidades para liderarem os planejamentos estratégicos dentro das suas empresas? Por mais que a tecnologia mereça destaque e tenha o seu espaço e a sua importância, as pessoas estão sempre em primeiro lugar, né? Nós somos pessoas, nós somos humanos e o ser humano ainda faz a diferença. E eu espero que ainda faça, daqui para frente, continue fazendo ainda muita diferença, né? Então, há competências que se perpetuam, que não deixam de perder a relevância, né? E há outras que precisam ser incorporadas com os novos tempos. A criatividade é uma competência assim, que cada vez mais é cobrada, né? Precisa ser resgatada, assim, porque realmente ela tem um papel muito importante.
Hoje a competitividade é muito grande, então precisamos ser muito criativos. O jogo conta com mais jogadores, né? E jogadores precisam estar mais preparados, com também um conhecimento mais amplificado, né? Então temos de ser muito criativos para fazer a diferença, que muitas vezes acontece em pequenos detalhes, né? Outras competências também que eu posso destacar aqui, que não pode cessar, é a busca contínua pelo conhecimento, a capacidade também de se adaptar a novas realidades e compartilhamento de informação e de conhecimento, né? Eu também creio que ninguém é feliz sozinho, portanto, caso o gestor queira seu time engajado, produzindo mais e melhor, não há outra forma senão compartilhar, né? Sua visão de futuro, seus propósitos, suas metas e os caminhos nos quais ele acredita que são aqueles que podem nos dar um melhor resultado e deixar todo mundo mais feliz, né? Isso que a gente busca através de uma empresa, né? Alegria, felicidade, satisfação através do trabalho, né? E não dá para nos esquecermos também de uma outra competência, que é a agilidade, né? A velocidade. A gente precisa ser muito rápido no dia de hoje, não tem tempo para errar praticamente, né? Por isso que o planejamento, de novo, ajuda para que a gente possa errar menos, né? E claro, e aí aprender também com esses erros. E apesar de ser veloz, também não atropelar, né? Não é fácil, mas nós precisamos ser meio loucos, né? Para viver e empreender nos dias de hoje. E no Brasil, talvez um pouquinho mais ainda. Mas a loucura é quase uma exigência. Bom, a gente passou aqui por um panorama, né? Fazendo uma leitura do que é importante no planejamento estratégico, a gente traçando aí os profissionais. E se a gente, então, quisesse despertar o interesse ainda mais dos nossos ouvintes agora, do nosso público, a respeito dos conteúdos sobre o planejamento estratégico, né? Existem algumas literaturas que tu consiga recomendar para o nosso público, algum portal, algum canal que eles possam acompanhar para entender um pouquinho mais de fato sobre o planejamento estratégico? Há muitos bons livros sobre o tema. Agora sim que me vem na memória, vou citar alguns, por exemplo, um clássico, que é A Arte da Guerra, um clássico, né, Sim. famoso, acho delicioso lê-lo. Leitura obrigatória, né, para todo empreendedor brasileiro. Quase todos leram, mas tem alguns ainda que não leram, né? Sim. Então acho que sempre... E reler também faz bem, né? Com certeza. Outro também é o livro do Oceano Azul, o Safari da Estratégia também, eu acho um belo livro. Também de um amigo meu, o livro Planejamento Estratégico Público ou Privado, do Denis Rezende também. Ele é bem sistematizado, de fácil leitura. São livros que talvez animem o pessoal a criar o seu planejamento estratégico e entrar para esse mundo sem volta do planejamento estratégico. Também nós temos no nosso blog lá do Scope materiais bem ricos, tem conteúdos interessantes que foram desenvolvidos aí ao longo dos últimos anos. Lá está, por exemplo, um e-book que ensina a fazer um planejamento estratégico em 40 horas, tem um passo a passo, com o número de horas de cada etapa, é bem interessante, anima também a fazer uma construção. Artigos também nós temos lá, como que dão dicas, por exemplo, para as reuniões de segunda-feira, fundamentais, que eu fiz referência ao longo da nossa conversa, para justamente verificar o que foi feito na semana anterior, o que está planejado para fazer na próxima semana, como é que está o andamento da meta ao longo do mês, para poder, de fato, agir imediatamente caso a meta não esteja sendo atingida, né? Então tem bastante material lá, tanto na forma de e-book como também de artigos. Legal, legal. Eu acho que era isso, então. Acho que a gente consegue passar a mensagem do que é planejamento estratégico e da importância do planejamento estratégico para as indústrias, né? Principalmente nesses anos que a gente vem passando no mercado brasileiro. Para finalizar,
deixa uma mensagem para o público, deixa seu contato também para quem quiser mandar um e-mail questionando alguma coisa, alguma dúvida sobre o planejamento estratégico, né? Como é que você possa ajudá-los? Bem, falando mais especificamente para o pessoal da indústria, as indústrias têm por característica, né, muitos processos e tem também muita preocupação com qualidade, que demanda também planejamento. Então, aquelas que ainda não possuem planejamento, eu acho que estão perto disso. O planejamento não é algo estranho, né, para a boa parte das indústrias que se querem colocar no mercado como indústrias de referência. Então, o que eu gostaria de dizer é que contem conosco, quem sabe a gente está nesse mundão aí da internet disponível, podendo ajudá-los de alguma maneira, também seja através do Scope. Podemos também marcar uma demonstração um dia desses, conversar a respeito. E, enfim, contem conosco, porque vocês são fundamentais para esse Brasil crescer, né? Eu queria também aproveitar a oportunidade, então, de agradecer a todos pela atenção, por essa oportunidade também de falar um pouquinho sobre planejamento estratégico. Para nós aqui tem muito sentido, para mim tem muito sentido, né? E para quem acredita na força do planejamento, visitem lá o nosso site e, como já fiz referência também, podem baixar material, conteúdos, e tem lá um espaço para assistir vídeos nossos, enfim. Sintam-se em casa. Um abraço. O site da Scope é o scope.com.br, né? Isso. Então, tem o teu contato lá, tem teu e-mail para encontrar você, para mandar um e-mail para você ali, como é que o pessoal pode fazer? Isso, tem lá um e-mail de contato, tem também um formulário lá que vocês podem preencher, que a gente entra em contato para fazer agendamento de uma reunião. Estamos à disposição. Perfeito. Acho que ajudar e fazer uma bela troca. Perfeito, Marcos. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. De nada, um abraço.